Fala, povo, de volta com o nosso podcast Antenado. Lembrando a você que toda terça e quinta tem episódio novo aqui no nosso canal no YouTube a partir das 8 horas da noite. Então aproveita, já deixa seu comentário, curte, compartilha, né? Ativa o sininho aqui para saber quando tiver um novo episódio. Olha só, hoje a gente vai começar uma série de entrevistas com os pré-candidatos a algumas prefeituras. E a primeira convidada do nosso podcast é a pré-candidata à Prefeitura de Natal, a deputada federal Natália Bonavides. Tudo bem, Natália? Oi, Eugênio. Oi, todo mundo que está assistindo, escutando a gente. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também, estou muito feliz que você está aqui. Natália, você é deputada federal, já foi vereadora, já participou dos movimentos sociais, da militância do Partido dos Trabalhadores e agora é o nome que Lula quer, que a governadora Fátima quer para ser pré-candidata aí, né, ao cargo de prefeita de Natal. Você já foi ventilada em outras eleições para essa mesma, para esse mesmo posto, para esse mesmo desafio, digamos assim. O que é que mudou que naquela época você não queria e agora você está disposta? Pois é, Eugênio. Em 2020, né, foi um momento bem difícil, assim, até para tomar essa decisão. Que imagina, o presidente Lula... Pois é, o cara liga, Natália, eu quero você candidata a prefeito. E você... Não, foi muito pior. Não. Foi ao vivo e pessoalmente. A gente bateu um longo papo pessoalmente, mas... Vocês lembram, né, naquela época, o período horrível, né? A gente estava ali no meio da pandemia, com o Bolsonaro na presidência. E tinha uma coisa que eu tinha sido votada em todo o estado, né? Em todos os municípios, né? Nas 2 vezes que eu fui candidata a deputada, eu fui votada em todos os municípios. E aí teve vários fatores, né? Para eu não topar que já fosse em 2020 a candidatura à prefeitura. Primeiro era esse momento difícil que o país passava, né? Você sabe que quando a gente topa um desafio como esse, né? Isso requer que você se organize para ter um foco nessa construção, né? Da pré-campanha, da campanha, e isso enquanto dá conta do mandato. Mas olha o que eu estava dando conta na época, né? Naquela época, Bolsonaro não estava ditando as medidas que eram necessárias para o nosso povo, para proteger a vida, o emprego, né? O trabalho, a renda, na época da pandemia. E aí o Congresso que estava tendo esse papel fundamental, né? De criar as medidas, de aprovar as leis. Então, eu não vi como naquela hora me dividir, sabe? Teve até coisas que passaram, aquela lei que suspendeu os despejos, que evitou que dezenas de milhares de famílias no Brasil fossem para a rua no meio da pandemia, né? Foi uma lei de minha autoria, que eu que estava na articulação da Câmara, no Senado, né? Na derrubada do veto. Então, avaliei que não tinha como naquele momento, e ainda porque na pandemia eu sequer tinha conseguido devolver, né, para o Estado todo um trabalho que tivesse a altura do que me foi confiado, né? E aí o que mudou foi que depois desses anos, né, já com um trabalho bem mais consolidado no Estado, já num momento em que é possível a gente pensar em aproveitar esse momento da reconstrução do Brasil que o presidente Lula está liderando, a gente trazer esses ventos bons para Natal também. Então, agora é a hora, né? Naquela hora não era, mas agora é. E é a hora não só da candidatura, mas da vitória também. Recentemente saiu a divulgação, né, da escolha do vice, do provável... No caso do pré-candidato a vice, o Micley, não é isso? Micley Leite, do Partido Verde. Por que essa escolha? Tem algum objetivo específico? Tem a questão da Zona Norte, é isso? Olha, esse debate de vice foi um debate bem importante, né? Porque eu tive a honra de ter vários dos partidos que estão construindo a pré-candidatura, sugerindo nomes, né? Colocando nomes, né, de seus filiados à disposição para ocupar esse espaço do vice. E a gente estava buscando a partir de um perfil, né? Você sabe que inclusive, o nome do vice o ideal, alguém que venha somar, fortalecer na própria campanha, mas não só, né? Porque depois da campanha tem uma gestão inteira que você vai estar, né, com essa pessoa, né, com esse colega. Quer dizer que para você vice é vice não, né? Como é? Para você aquela frase célebre de Carlos Eduardo, vice é vice não se aplica. Para mim, o vice tem que ser uma pessoa que vai estar com a mesma disposição de trabalho, com a mesma disposição de correr a cidade, né? De estar presente para a gente, inclusive, se dividir, né? Como fazer mais coisas ao mesmo tempo, porque a gente vai ter muito trabalho para fazer, né? Com a situação que essas últimas gestões estão deixando no Natal. E o vereador Micley era alguém que eu já conheci, inclusive, há muitos anos, ele já foi do PT.
ele tem uma atuação na área de transporte, né, na área das lagoas de captação. Então, assim, nessas pautas que a gente tem visto serem as mais importantes, urgentes para as pessoas que vivenciam. E tem uma grande atuação na Zona Norte de Natal. Então, a partir desse perfil, a gente dialogou com todos os partidos que estão na construção e foi um nome imediatamente bem aceito por todos. E aí a gente está fazendo essa parceria, né, que vai ser uma combinação muito... vai dar muitos frutos. E a questão do PSOL? Eu até já conversei aqui no podcast com a Camila, né? Ela que é muito fã sua, te admira, inclusive falou isso na entrevista, mas ela tinha uma candidatura ali posta e agora possivelmente há uma espécie de acordo, de reciprocidade com o Boulos, lá em São Paulo, a candidatura do Boulos, e aí o PT, então, teria que ficar com a candidatura, sem a candidatura do PSOL aqui, nessa aliança. Como é que ficou isso? Na Vocês verdade, conseguem... isso ainda vai ser decidido, né? Pelo que eu entendi. Primeiro, registrar assim, todo o meu respeito, né, ao partido. É um partido com quem eu tenho muito trabalho lá na própria Câmara, né? A gente tem uma integração muito grande com as deputadas, os deputados do PSOL. Também durante o governo Bolsonaro tivemos muitas propostas conjuntas, né, projetos de leis, etc. E, por óbvio, todos os partidos aqui que estejam nas suas, né, legalidade democrática e tudo, têm total legitimidade de lançar candidaturas. Inclusive, eu conversei com o Camilo também, falando isso, né, como eu achava legítimo. E o que aconteceu, até onde eu vi, foi que o PSOL teve um recurso para a direção nacional, e a direção nacional do PSOL disse que a militância, né, o conjunto dos filiados que deveria ser consultado, né? Sim. Então, acho que isso deve acontecer nos próximos dias, né? Então, não tem... né, mas você espera, então, contar com o pessoal aqui? Eu gostaria muito, falei isso também, não só para Camila, mas para várias outras lideranças do PSOL. Acho que esse é um momento de uma oportunidade, né, de uma janela histórica para os partidos desse campo democrático, né, populares, progressistas, de esquerda, e eu queria muito que a gente fosse junto, né, que a gente fosse em unidade, mas, por óbvio, respeitando qualquer decisão que o partido tome, e acredito que nos próximos dias eles devem decidir isso, né? Então, não teve uma decisão do PSOL apoiar a minha candidatura, né? Teve uma decisão de que deveria ser a base de militantes e filiados que iria decidir qual o rumo que deve ser tomado, e estou aqui na torcida, né? Por óbvio, respeitando qualquer decisão que venha. O Rio Grande do Norte tem uma história de mulheres na política assumindo cargos. Você tem a governadora, você teve Vilma, Micarla, várias mulheres que já passaram na prefeitura. E aí, essa possibilidade, né, de você, como mulher também, disputar a prefeitura, como é que você encara a mulher na política, né? A partir dessa perspectiva que o Rio Grande do Norte tem um histórico de mulheres ocupando esses cargos. E tem mesmo, e tem inclusive uma posição de vanguarda, né? Se você for ver, o Rio Grande do Norte teve a primeira prefeita da América Latina, a primeira eleitora registrada, teve a primeira mulher feminista, que foi Nízia Floresta, né? Uma mulher absolutamente de vanguarda na defesa do direito da mulher estudar, né? Sim. Da mulher ter acesso à educação. E outro dia eu estava vendo um livro que uma juíza aqui, doutora Adriana, lançou com uma pequena biografia de todas as mulheres que ocuparam algum cargo no legislativo, no executivo, né, em áreas do judiciário também. E realmente é um protagonismo, é o estado com o maior número de municípios que já tiveram alguma prefeita, é o estado que mais teve governadoras, né? Nós tivemos 3 mulheres governadoras, mas ainda assim nosso estado não escapa dessas estruturas, né, patriarcais que acabam na verdade, a nossa presença não ser, né, tão... Sem querer te interromper, já te interrompendo, na verdade muitas dessas mulheres são mulheres de filhas de... É diferente com você e com Fátima, que não tem políticos na família. Aqui no nosso estado, né, você vê, hoje eu sou a única deputada federal. Era a isso que eu me referia. Nas próprias candidaturas que você for ver, que estão postas, né, para as eleições municipais, não deve ter muitas mulheres, né? Até agora, inclusive... E a que a gente pode atribuir isso, Natália? Porque você imagina assim, a gente tem maioria de mulheres
Por que a gente tem tão poucas mulheres representando? Pronto, isso é um debate que eu gosto muito desse tema, né? Inclusive, foi um dos temas que me provocou a ser candidata pela primeira vez, quando eu fui candidata a vereadora. E são questões estruturais, né? Tudo aquilo que a gente tem do machismo estrutural, do patriarcado, que faz com que a vida das mulheres valha menos, o tempo das mulheres valha menos. Isso também acaba refletindo na participação na política. Vou dar aqui um exemplo bem simples. Se fosse remunerado o trabalho doméstico que as mulheres fazem sem remuneração, né, de cuidado, né, de cuidado da casa, de cuidado de crianças, de pessoas idosas, de pessoas com deficiências, isso ia significar um aumento do PIB brasileiro de 8%. Tem dimensão qual é o tamanho da atividade, né, da contribuição que as mulheres hoje dão, mas de forma não remunerada, né, com o seu tempo. A gente tem aquela questão de a mulher ganhou o mercado de trabalho, mas ela ganhou o mercado de trabalho e continua fazendo as atividades de casa, sem ganhar nada por isso. Pois é, e isso tem muito impacto na participação das mulheres na ciência, na pesquisa, na política, nos cargos mais altos das carreiras de Estado, enfim. A gente tem também... A gente foi por muito tempo tratada como menos humana, né? Como de forma objetificada. O nosso próprio direito de votar não faz nem um século que foi garantido, né, pelas leis. Então, você imagina que quando a lei muda, a sociedade não muda junto automaticamente, né? É um trabalho de mudança de cultura, é um trabalho de mudança de percepções. E ainda hoje a gente tem, né, por parte de muitos setores da sociedade, essa percepção de que o nosso tempo vale menos, ou seja, é possível que a gente faça trabalho não remunerado mais horas do que os homens, sem que isso seja um problema. O nosso tempo vale menos, isso também está refletido em a gente ter mulheres trabalhando no mesmo cargo que homens e ganhando menos, a nossa vida vale menos, a gente tem cotidianos casos, né? É chocante o fato de que mal choca mais, né? Que mulheres sendo assassinadas por serem tratadas como propriedade, ou seja, um ex-parceiro que não aceita o fim de um relacionamento, um ex-parceiro que não aceita uma decisão autônoma da mulher, ou seja, como se ela fosse uma coisa, uma propriedade. Isso se reflete em todos os níveis, né? E na política também, né? A política é um local, né? O Congresso, né? Os parlamentos, os executivos, na origem desses locais, desses espaços, era proibido mulher ser candidata, né? Não só mulher. Quem podia acessar esses cargos? Homens brancos proprietários de terra. Então, você tinha aí a maioria da população excluída. E essa origem, ela ainda marca a forma como esses espaços existem hoje. Você tem, por exemplo, no Congresso não existe, por exemplo, um espaço para amamentação, né? A gente teve várias deputadas jovens grávidas recentemente que vêm se queixando disso. Não tinha licença maternidade, era como se fosse uma licença saúde. E como se a mulher estivesse fazendo tratamento, e não específico da gravidez. Aqui na Câmara Municipal de Natal, sabe, não sei se a vereadora Júlia, quando esteve aqui, comentou, mas foi a primeira mulher que tirou a licença maternidade, foi ela. Antes não tinha, né? Então, Ou seja, esses espaços não estavam preparados para as mulheres. Seguem não estando. Por isso que a gente vê também os partidos, né, muitas vezes valorizando menos as candidaturas femininas, valorizando menos, e eu digo, inclusive, em termos de recursos que são investidos. Apesar das obrigações legais, né? Que vão, aos poucos, aumentando e mudando a dinâmica. Inclusive, o aumento da existência de deputadas federais, de senadoras, ele deu um salto, ainda é muito pequeno, certo? Mas deu um salto quando o STF decidiu que se tinha 30% de candidaturas femininas, ia ser obrigatório que 30% do fundo eleitoral fosse para candidaturas femininas. Isso aí foi a medida mais eficaz que se tomou até hoje para a participação das mulheres na política, e aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Natália, como é que a política entrou na sua vida? A partir de que momento você disse, olha, eu posso ser uma representante do povo, ser votada, eu topo isso? É engraçado, Eugênio, porque às vezes quando eu conto, as pessoas não acreditam que nunca tinha sido uma ideia na minha vida, né? Eu sou advogada, sou formada em Direito no FRN, foi lá que eu fiz meu mestrado também em Direito Constitucional. E foi principalmente nesse período, quando estudante, que eu passei a me envolver mais nas pautas políticas, né? Até então, sem filiação. Direito gosta de política, né? Vamos combinar? É verdade, a gente tem uma participação. Muitos dos deputados, senadores foram do curso de Direito daqui.
Mas é até um reflexo que hoje a gente está tendo uma democratização maior no acesso à universidade, né? Mas antigamente esse era um sinal mesmo de quem acessava, né, esses espaços. E aí, foi quando eu era estudante que eu comecei a viver mais as pautas políticas, não através de um partido, né, mas eu participei do centro acadêmico, do curso de Direito, então eu fui do movimento estudantil, que é sempre um aprendizado muito interessante, e a gente se envolvia nas pautas da cidade também, então a minha militância em prol do transporte público de qualidade na nossa cidade, ela é de muito tempo atrás, né, assim de quando como eu era a precariedade estudante. do transporte. Exatamente. E continua. Tu acredita que eu encontrei outro dia um vídeo meu falando na audiência pública, na Câmara dos Vereadores, eu bem boizinha, com a camiseta do centro acadêmico. Ela é muito natalícia, né? Boizinha. Pra quem não sabe o que é boizinha, eu acho que a maioria do povo que me assiste é daqui de Natal. Boizinha a gente usa pra tudo, serve o boy, a boy. Ele é a gênero, inclusive. Exato, né? É o primeiro termo a gênero. Então, eu lá perguntando, né, para a STTU, para o Seturne, as mesmas coisas que até hoje a gente segue questionando, né? E também tive uma participação muito intensa em projetos de educação popular, né? Muito inspirados em Paulo Freire, projetos de educação popular em direitos humanos. Foi aí que eu comecei a conhecer movimentos sociais, como o da população em situação de rua, o movimento sem terra, sem teto. E quando a gente se aproxima desses setores, Eugênio, é um grande... Você vê a grande contradição que existe entre aquilo que, às vezes, os veículos mais tradicionais da imprensa falam dessas pessoas e aquilo que você vivencia e vê, enxerga na prática, né? Então, imagine, você via nas matérias, jornais, na Veja, não sei o quê, aquelas manchetes falando do MST como um bando de criminosos terroristas. Aí eu fui lá conhecer a ocupação, um monte de senhor, senhora, pai, mãe de família, que a primeira coisa que fazem quando ocupam aí uma beira de estrada é montar o barracão da escola, né? E aí vão atrás de que terra ali dá para começar uma horta e a desenvolver a agricultura familiar. Então, são pessoas trabalhadoras que lutam, inclusive, por ter direito a trabalhar, né? Que é isso que significa você, né, lutar por terra. Bom, tudo isso foi um processo, né, importante de politização, e aí eu me filiei ao PT no final de 2011, começo de 2012. Teve alguém que te disse assim, vem cá pro PT? Teve alguém? Teve uma pessoa? Sempre tinha muitos convites, mas o processo foi mais ou menos assim. Eu comecei a participar dessas lutas na cidade e eu percebi que onde eu chegava tinha alguém que era do PT. E aí isso me chamou a atenção porque às vezes tem partidos que existem só na época da eleição, né? Que só tem uma atuação quando se trata das disputas mesmo, partidárias eleitorais. E eu vi que a militância do PT, os filiados ao PT, estavam nas pautas importantes, né? Então, você ia num evento de direitos da criança e do adolescente. Aí eu conheci alguém lá que depois eu vi que era filiado. O pessoal que estava na luta contra as desapropriações da época da Copa. E aí eu fui vendo que... Você tinha que idade nessa época? Tinha 22, 21, acho. E aí eu fui vendo que era um partido com a maior inserção, né, nessas pautas das lutas da cidade, e foi por isso que eu escolhi. Não imaginava que ia ser candidata, né? Na verdade, eu até atrasei um pouquinho a filiação para passar do prazo de poder ser candidata a qualquer coisa, mas aí, né, fui participando, né, das campanhas. Acho que a primeira que eu participei como filiada foi de Mineiro, em 2012, né, fazendo campanha para ele, e vivendo ali a vida do partido, até que em 2015... Aí a mulherada me chamou para a responsabilidade, né? Eu tinha um grupo de companheiras que a gente fazia reunião, acho que a cada 15 dias, para debater texto, né? Para a gente ali tentando se formar, né, em alguns temas que a gente considerava importante. E um desses temas foi sobre participação das mulheres na política. E aí, para mim, foram dados muito duros, né? E são até hoje, né? Imagine nesses anos atrás, de como a gente é subrepresentada. E, veja, eu não sou de jeito nenhum daquelas que acham que se é mulher, me representa. Não, eu acho, né? Eu estou, inclusive, num congresso em que tem mulheres que muitas vezes dão votos que não são representativos da defesa dos direitos das mulheres. Mas quando a gente tem mulheres com a perspectiva, né, da defesa dos direitos das mulheres, da compreensão de que a maioria da classe trabalhadora é feminina, então que por isso as pautas das mulheres importam para as pautas da sociedade como um todo,
aí é muito brutal o resultado da nossa ausência nesses espaços, né? Então, a gente queria, na época, lançar uma candidatura jovem de mulher, e aí eu... É você, vai você. Foi, por causa dessa proximidade que eu tinha com muitos setores da cidade, porque acompanhei como estudante, ou depois como advogada, né? Dava apoio a essas lutas. Acabei sendo a pessoa escolhida, né? Com mais perfil para aquilo. Então, você vê que... de novo, agora você é a escolhida com mais perfil, né? Por todo mundo. E aí eu pergunto, possivelmente você vai enfrentar aí políticos que já estão na estrada há muito tempo, né? Homens, brancos, né? Empresários, enfim. Herdeiros. Você tem aí, por exemplo, Paulinho Freire, que é pré-candidato. Você tem o Carlos Eduardo Alves, que já foi prefeito de Natal, pré-candidato também, e teoricamente, de acordo com as pesquisas, estaria muito à frente dos demais candidatos. Como é que você vai se preparar para enfrentar principalmente esses dois nomes aí que são postos? Eu já estou preparada. Assim, já venho me preparando, né, nesses últimos tempos, com certeza. Venho me preparando, né, nesses últimos tempos, a partir do momento em que ficou dada que eu ia ter essa tarefa, é uma coisa cotidiana, né, do dia a dia. E assim, eu tenho sim essa compreensão de que esses dois candidatos, né, por terem ligações com setores, né, do poder econômico, terem acesso a... A gente fala nomes, mas na realidade eles representam setores econômicos mesmo. Exato. E o poder econômico ele se traduz em outros poderes também, né? Sim. Então, por exemplo, não tem dúvida que eu tenho menos acesso a diálogo com veículos de comunicação que são ligados a esses grupos econômicos, muito menos do que esses dois candidatos, né? Então, eu sei que eles têm isso, né? De ter, ou por herança, ou por propriedade, participação em sociedades, tem um poder econômico muito maior, né? Tem uma vinculação com esses setores de poder econômico maior, com os setores da comunicação mais tradicional. Mas eu também entendo que se isso, por um lado, dá a eles um poder maior em algum aspecto, por outro também o fato de que eu não venho dessas mesmas origens, eu acho que é o que faz com que tantas pessoas sintam o que eu escuto cotidianamente, que é as pessoas me veem como alguém que poderia ser qualquer uma delas, né, aqui no meu lugar. Eu não fui criada para ser política, não nasci num berço ali já que desde pequena já estava destinado que eu ia ser candidata quando completasse a idade. Não, a minha vivência foi como poderia ser a de tantas pessoas que vivem a cidade, que vão vendo os problemas da cidade por vivê-los, por dialogar com quem vive, e eu acho que isso, né, com certeza, quem tem poderes econômicos e de mídia tem, né, suas facilidades por causa disso, mas eu realmente prefiro ter essa sensação de empatia que as pessoas dizem sentir comigo, que é justamente por ser uma pessoa comum da cidade, que não nasceu pronta para isso, mas se preparou vivendo. Natália, tem também um discurso, digamos assim, enraizado, assim, que as pessoas colocam em relação ao seu nome para a disputa da prefeitura, que é Natália radical. Natália, e esse radical quer dizer que com você não tem diálogo com outros setores, ou de repente não consegue abrir o Partido dos Trabalhadores para essas alianças com partidos mais de direita ou centro-direita. Como é que a Natália está se preparando para responder a esse tipo de crítica? Você vai mudar, vai se abrir mais? Esses partidos tipo o MDB, que já compõem a base, de certa forma, vão ter espaço? Você vai abrir o diálogo com esses outros setores econômicos também? Olha, eu acho interessante quando falam isso, né, Natália radical, porque radical tem várias compreensões, né, na sociedade. Tem aquela compreensão que é negativa, né, que é normalmente como tentam colocar a pecha, né, de alguém que é extremista ou não dialoga, né, ou não dá para conversar. E essa aí eu acho que é muito fácil de demonstrar que não corresponde à realidade, né? Imagina que a minha pré-candidatura foi a que foi capaz de reunir a maior diversidade e a maior quantidade de partidos em torno do projeto de respeito e dignidade para o povo de Natal. Mas não só isso. Se você for olhar na minha própria atuação política, como é que alguém que não dialoga ia ser capaz de aprovar um projeto de lei na Câmara, e a gente sabe como é a composição da Câmara, aprovar no Senado e conseguir depois derrubar um veto presidencial, que foi o que a gente fez com essa lei que eu tinha mencionado na pandemia, né?
Então, nosso mandato sempre foi de muito diálogo, né? Na verdade, os projetos de lei, as emendas, a gente faz sempre dialogando com setores da sociedade. Então, é algo que realmente não corresponde, né? Radical, como se significando não dialogar, é algo que qualquer pessoa que me conhece, para além do que esses veículos de comunicação de direita digam de mim, mas que me conhece mesmo, sabe que não se aplica. Tem outro sentido de radical que está na origem do termo mesmo, que é quem vai à raiz do problema. É quem vai buscar entender qual é a origem do problema e tentar atuar na raiz do problema. Aí, nesse caso... Você prefere essa definição, Nesse então? caso, é até um elogio, né? Porque, por exemplo, os problemas que a gente tem hoje em Natal, eles não são dessa gestão, são de várias, né? Se a gente for ver nos últimos 20 anos, tem existido um desprezo por aquilo que mais afeta a vida do povo trabalhador de Natal. Então, você vê um tema como esse do transporte público, né? Para aproveitar que a gente estava comentando ainda agora. Como é que você vai tentar repetir fórmulas que em todos esses últimos anos deram errado, com a submissão total da prefeitura às empresas de ônibus, ao Seturne, e você vai querer algum desses outros candidatos dizer que vai resolver esse problema? Como se nunca vão... Né, vão sempre para o superficial, né? Vamos lançar o edital de licitação, se der deserto, tudo bem, ao menos a gente diz que abriu, que fez nossa parte. Isso não é tentar resolver, é tentar resolver, aí sim, é ir na raiz do problema, e aí nesse sentido o termo não acho ofensivo, mas eu sei que quando eles usam é no outro sentido, né? Para tentar difamar, mas qualquer pessoa que me conhece, que vê como a gente conseguiu construir coisas, fui a parlamentar de primeiro mandato, a deputada federal de primeiro mandato, que mais aprovou matérias na Câmara, né? Como é que você faz isso sem diálogo? Não faz, né? Então, a gente vai ter muito trabalho para mostrar que aqui é a candidatura que constrói com diálogo, mas é com diálogo com todos os setores. Não é como Álvaro Dias fez, por exemplo, com o plano diretor, com o mercado da Redinha, que ele dialoga só com o setor mais rico da cidade e o setor que vive na Redinha, por exemplo, que mora ali, que trabalha ali, aí com esse setor não tem diálogo. Isso é extremista para mim. Agora, Natália, a partir dessa construção que vem sendo feita, quais são as áreas, né? Você falou agora há pouco do transporte público, mas quais são as áreas que você acredita que serão prioritárias, né? Eu estava conversando também com o Daniel Valença, e ele falando que já há uma construção de um possível plano, né, para governar a cidade, com propostas e tal. Quais são as principais propostas ou locais que você quer atacar como gestora e levar essa discussão para a população durante a campanha? Eugênio, eu queria até comentar como a gente fez, né, esse processo do plano de governo, que foi um processo de exercício democrático que diz muito sobre como a gente quer fazer o governo, né? Nós, em maio, lançamos, final de abril, começo de maio, lançamos uma plataforma e lançamos no evento o processo de construção do plano. A gente formou vários grupos de trabalho, cerca de 20 grupos de trabalho, que as pessoas se juntaram neles e passaram a fazer pesquisas para elaborar um diagnóstico sobre a situação daquele tema na cidade e aí as propostas, né? Então, teve centenas de pessoas envolvidas na elaboração do plano, né? A gente fez plenária em bairros, enfim. E ele deve ser lançado, né, junto da nossa convenção. Então, imagino que nesse próximo fim de semana, não sei quando vai ao ar aqui. A convenção é na sexta. A convenção é dia 1º, dia 2, desculpa. A convenção é dia 2, sexta-feira, dia 2. Deve ser o fim de semana em que o plano vai estar disponível também, mas... Então, a gente vai estar com esse programa na quinta. Então, ainda está feito o convite para a convenção. Não só para a convenção, mas se ainda quiser contribuir com propostas, a gente segue com nossa plataforma aberta, que é natalmerecemais.com.br. Ela vai seguir aberta durante a campanha, porque a gente pode... Aí qualquer pessoa pode ir nessa plataforma e sugerir. E aí a coordenação do plano de governo vai avaliar se é compatível com o que foi discutido e tudo, e a pessoa pode colocar uma proposta sua no nosso plano de governo, né? Mas eu te diria que tem 2 eixos para a gente enfrentar, né? Um das medidas emergenciais, das coisas que precisam ser feitas de forma urgente, e para isso o feijão com arroz ser cumprido, né? Porque a gente vê hoje que o povo de Natal não tem acesso nem a esse mínimo, nem a esse básico, nem ao funcionamento ok daquilo que dá acesso aos direitos mais urgentes. E o outro, que é
de desenvolvimento econômico e de reposicionamento da nossa cidade em relação ao papel que ela tem hoje no Nordeste, no Brasil. Na primeira área desses planos emergenciais, eu posso aqui te citar 2 temas que têm afligido muito, né, a nossa população. Um é a falta de vaga em creche. Isso é uma coisa assim absurda que a gente tem hoje, que é o sorteio. Tem um tal do sorteio, né? Tu já pensaste se a pessoa ter direito à educação infantil se tiver sorte, sendo que a educação infantil não só é obrigatória, né, acessar esse direito, mas criança é para ser prioridade absoluta em tudo, inclusive no orçamento, está na nossa Constituição, prioridade absoluta de criança e adolescente, principalmente criança. Então, hoje, esse sorteio começou na época de Carlos Eduardo, que inclusive foi na época dele que teve a conquista no PAC das obras da creche, só que ele nem Álvaro terminaram. Hoje, Natal tem 10 obras de creche inacabada, né? Dessa continuidade dessas gestões, de Carlos Eduardo e de Álvaro Dias. E foi quem começou o sorteio e que Álvaro continuou, né? Então, você sorteia criança para ter acesso ou não. Isso não atinge só as crianças, né? As mulheres hoje encontram-se... Estou falando as mulheres porque a gente sabe como culturalmente ainda se atribui a responsabilidade do cuidado a elas, né? A nós. E é assim que a gente tem situações de mulheres que simplesmente não podem trabalhar porque não tem quem deixar a criança. Então, esse déficit é algo que a gente tem que atacar como medida urgente. Imagina, no ano que vem não é mais para ter. É para que a equipe de transição tenha isso como a meta mais urgente, né? De que na matrícula do começo de 2025 não tenha mais sorteio. E aí, até ter a finalização das obras e etc., é óbvio que a gente vai ter que buscar, né, medidas de parcerias com entidades privadas, vai ter que buscar medidas de parcerias com entidades religiosas que queiram ceder o espaço, por exemplo, e assim vamos ter um plano de trabalho de atacar esse problema. E outro exemplo que eu ia te dar era das lagoas de captação. Vale a pena trazer um dia aqui alguém que mora perto de uma lagoa para contar um pouco de como é a vida. Né? O pessoal tem que construir batente. Sempre pode chamar isso de vida. Pois é, o pessoal tem que construir batente para colocar em cima a geladeira, colocar em cima o fogão. Um problema crônico, né? Crônico, mas o pior de um problema crônico como esse numa cidade é que ele é previsível. Sim. Se ele é previsível, ele tem que constar em qualquer planejamento decente. E o que acontece hoje? A prefeitura mandou um orçamento, a proposta de orçamento para o ano que vem, que a prefeitura mandou, sequer tem a previsão de manutenção dessas lagoas. Veio previsão de orçamento para manutenção de 20, sendo que são mais de 80. Então, não está nem nos planos, não está nem na intenção fazer a manutenção de todas elas. Esse é um outro tema que a gente quer atacar com medidas emergenciais, porque se o que acontece com essas famílias acontecesse num condomínio de luxo, a cidade ia parar. Isso ia ser resolvido em 15 dias, porque não, é simplesmente surreal que você tenha que viver sabendo qual é o mês que chove, como todo mundo sabe, e ouvir que choveu mais do que o previsto. Minha gente, não assim, é uma vida assim de ter que sair de casa, ter que perder as coisas, perder material escolar, perder remédio que comprou porque inundou a casa. Então, são temas que nos lembram como as últimas gestões têm sido ineficientes em atacar aquilo que é mais básico para o povo mais simples, para o povo que vive nas regiões mais periféricas. Mas aí, para não prolongar muito, o outro eixo de desenvolvimento econômico é para reposicionar a nossa cidade, não só aqui no Nordeste, mas no Brasil. Né? Falando em desenvolvimento econômico, a gente tem acompanhado agora toda essa celeuma em torno da questão da engorda da Praia de Ponta Negra. Como é que você tem visto isso tudo, o posicionamento da prefeitura, a questão com o IDEMA, e como é que você enxerga a atividade do turismo diante dessa questão da engorda, por exemplo? Eugênio, primeiro eu registraria aqui que a engorda ela é necessária, né? Eu conversei... Acho que a questão nem é essa, somos contra ou a favor da engorda. Não, mas eu estou dizendo porque mesmo eu dizendo sempre, sai manchete dizendo que é errado. Então vamos registrar, pode olhar para lá e dizer claramente, Natália, você é contra ou a favor da engorda? Mas, né, retomando, a gente sabe que a engorda é necessária, né? Eu conversei com especialistas, etc. Não existe hoje outra alternativa, né, para
fazer a recuperação ali da praia. É uma coisa que acontece em muitos lugares, né? Só que é uma obra de grande impacto, né? Você vai mexer em todo um ecossistema e você imagina que mexer no ecossistema do mar, às vezes a gente nem sonha, né? Como ali no coral tem o tanto de vida que tem ali, e quando acaba o coral, o que acontece? A gente, né, vê isso. E uma licença ambiental, ela tem algumas coisas óbvias, né? Alguém que está nos assistindo podia pensar aqui agora. O que você acha que seria óbvio que uma licença ambiental tem que ter? Tem que dizer, por exemplo, quem está pedindo a licença tem que dizer, por exemplo, que bichos tem ali, né? É óbvio, né? Mas a Prefeitura de Natal não fez isso. De novo falando do planejamento de coisas previsíveis, né? Se a Prefeitura achava que a obra tinha que começar em julho, ela sabia que ela teria que entregar a documentação para a licença 120 dias antes, porque esse é o prazo legal que o IDEMA tinha para emitir a licença. Mas ela não fez isso, né? Entregou ali mais ou menos no meio de junho e entregou sem a documentação completa. Simplesmente sem a documentação completa. Isso só mostra a cena que foi montada, né? Porque você entrega sabendo que a documentação não está completa e aí vai para frente do órgão para invadir, tentar arrombar o portão, bater em gente, como Álvaro Dias com sua equipe, né, fizeram. Você está fazendo uma cena para tentar jogar uma razão política para aquilo que era uma incompetência técnica da Prefeitura, de não ter enviado todos os documentos. E eu não sei se vocês sabem, mas até agora não enviou. A licença que o IDEMA deu, e já deu, teve até uma decisão judicial, etc. Que foi obrigado, né? Ela traz as condicionantes. O que é condicionantes? Se isso não for feito, posso caçar a licença. E são coisas elementares, do tipo o mapeamento dos arrecifes que tem ali. Não é óbvio que você tem uma área que tem corais e você vai pedir uma licença ambiental, tá no beabá, assim, do que tem que ser providenciado. Quais são as espécies que existem ali, quais são as espécies... E a Prefeitura não fez. Então, é só lamentar mais uma vez, né, às vezes eu não sei se é incompetência ou se é, enfim, falta de planejamento, qual é a razão, mas o fato é que até agora não apresentaram tudo. Está dada a licença, está dada com os condicionantes, eles são estritamente relativos ao que a lei exige, até porque o IDEMA não pode dar a licença sem o cumprimento disso que a lei exige, e vamos ver qual vai ser a postura da Prefeitura em relação aos próximos passos, né? A Prefeitura, inclusive, não trouxe proposta para o que vai acontecer com os pescadores, né? Com as pessoas que vivem do comércio dali. Mas, realmente, a gente espera que esses estudos sejam feitos e entregues para essa obra acontecer, porque é uma obra importante. Natália, quando você não está fazendo política, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de tanta coisa. Eu sou daquelas pessoas que se interessam por muitas coisas, e aí, quando eu tenho um turno livre... Você é ansiosa? Sou. Quando eu tenho um turno livre, eu fico, não sei nem por onde começar, sabe? Se eu vou pintar, se eu vou estudar música, se eu vou assistir besteira na televisão, às vezes eu termino só numa rede em casa, que é muitas vezes o que eu tô precisando mesmo, né? Eu passo tanto tempo fora de casa e com muita interação, que é algo que eu amo, mas que também todo mundo precisa de chegar em casa, né? E só ficar quietinha, calada, né? Às vezes é tão bom ficar só. Então, hoje é muito o que eu tenho feito, né? Chamo, né? Eu e o namorado, ele cozinha muito bem, graças a Deus, porque eu não. Ele faz alguma coisa e a gente fica em casa mesmo, mas eu ainda tenho isso de, será que eu vou pintar? Será que eu vou estudar música? Eu vou ver o filme que eu não vi? Eu tenho muitos talentos frustrados. Eu gosto muito de arte, desde pequena. Então, eu sempre tento pintar. Eu pintava aquarela, estou tentando agora com tinta acrílica. Mas são coisas, assim, feinhas, mas que quando estão todas juntas ficam charme. Outro dia eu tinha um monte de aquarela guardada numa pasta. Aí eu tinha vergonha, assim. Aí quer saber, eu sou advogada e deputada federal. Eu tenho que ser boa nisso, não em pintura. Pintura é um hobby. É um hobby. Aí deixa de ser exigente. Eu moldurei todas, botei na minha parede e tá na minha casa. Não tô ofendendo ninguém, quem não quiser ver. Aí eu tô, né? Música é um negócio também que é a minha maior frustração. Você toca, né? Eu toco entre aspas. É aí que tá a frustração. Eu já vi os vídeos. Mas aí como eu não fico praticando, eu gravo, mas dias depois esqueço, passo 3 meses sem pegar, mas eu sempre gostei muito de violão e de piano.
E aí eu sempre, né, volta e meia, volto, né, a essas coisas que é bom a gente ter esses hobbies, né, essas coisas que sempre fizeram parte da gente, que ajudam a gente a reconectar, né, principalmente nessa vida louca que minha vida é insana, assim, a rotina, as horas e agora de vai trabalho. ficar pior. Sinto lhe informar, só vai piorar. Não, imagina a prefeita, aí que vai ser, eu sei que... Agora, Natália, um lugar de Natal que te traga uma memória afetiva. Você nasceu aqui? Não, nasceu aqui. Né? Que lugares assim que você lembra que você ia na infância ou na adolescência? Uma memória que é um lugar que você... Nossa, esse lugar é meu lugar em Natal. Ai, tem muitos cantinhos. Eu lembro muito de ir pra praia. Meus pais gostam muito de praia e quando eu sou a caçula de 4. E todo mundo lá em casa gosta... É mimada, então? Não, eu sou o contrário. Aqui já tem que se criar sozinha. Depois de 4, meu amigo, depois... Vai, sobrevive, vai. Não, eu tô brincando, mas é um pouquinho... A mais nova tem aquela atenção, mas você já tem que se virar sozinho, né? Tem 4 criados, não é você que vai... Tem 3 criados, não é você que vai dar errado. Mas eu lembro muito de praia, muita praia. Tem a maior parte das fotos que eu tenho de quando eu era criança são, né, tá do meio Ponta Negra. Eu lembro de ir no Parque das Dunas. Lembra que tem uma trilha lá, tem umas trilhas lá? Sim. Tem umas fotos de eu fazendo essas trilhas, eu gostava muito de ir pra lá. A Praça Cívica tinha uns negocinhos de... Como se fosse para ensinar as crianças as normas do trânsito. Sim. Tinha umas plaquinhas, umas ruazinhas. Tô ligado, que o pessoal andava de velocípede. Era, exatamente. Eu lembro de ir para lá, né, nessa época. E acho que muito também eu tenho família no Ceará, né? Sim. Aí eu lembro também das minhas primas virem para cá para me visitar, né? Visitar a família e a gente fazer essas coisas todas assim junto. Era um período bom, né? E se for ver, era aquela época que a gente achava que Natal era né? Mas quando a gente, né, mudar essa orientação das últimas gestões, a gente vai recuperar isso. Era o potencial de a cidade, que a qualidade de vida é muito boa e ainda assim você tem tudo que precisa, né? E eu tô sentindo muitos natalenses com a sensação de que outras cidades, né, as capitais de outros estados passaram. Houve muito comentário assim, João Pessoa é muito melhor que Natal. Fortaleza é melhor que Natal. Mossoró é melhor que Natal. Você já tá nesse nível. Mas a gente vai recuperar aquilo que foi um potencial. E aqui, como é que você... vai em João Pessoa, tem aquele pôr do sol, né? O pôr do sol mais lindo do mundo é o do Potengi. Eu acho a coisa mais linda, assim, dessa Mas cidade. A gente fica meio que... A impressão que eu tenho é virado de costas. Não tem nada praticamente acontecendo lá, até pra... E eu não tô falando só pra turista, tô falando pro povo de Natal e ver. É lindo demais. A gente tem a cidade mais linda do mundo, com um povo trabalhador. Como é que as coisas vão dar certo aqui? Eu boto fé. O que você gosta de ouvir? Você falou que gosta de música. Quais são as suas referências musicais? Pronto. Sim... Assim como eu tenho, né, um múltiplo interesse de hobbies, meu Spotify também é uma coisa muito aleatória. Né? Vai ter samba, vai ter rock, vai ter jazz, vai ter até heavy metal, vai ter forró. Eu gosto muito de música. Desde pequena eu gosto muito de música. Tem um momento específico para ouvir música? Tem uma hora? É uma das coisas que eu sinto falta assim, da minha vida corrida hoje em dia, porque hoje eu acabo muito aproveitando por exemplo, vou lavar a louça. Talvez tenha gente fazendo isso com a gente agora. Você lava a louça, Natália Bonavide? E se o meu namorado cozinha, eu lavo, né? Alguém tem que lavar. Entendi. Essa é a parceria. Um faz o jantar, o outro lava a louça. Como eu cozinho mal, eu gosto de ouvir podcast, né, nessas horas, porque é muita correria e você tem que estar sempre atualizada, né, das notícias do Congresso, de Brasília, de tudo. Então, eu acabo ouvindo muito menos do que eu gostaria, né, para conhecer artista novo e tal, que era uma coisa que eu gostava de parar para fazer mesmo. Hoje, o tempo é muito pouco, né? Mas eu gosto muito de escutar, assim, no Spotify vai ter João Gomes, vai ter Queen, vai ter Cristal, vai ter Ella Fitzgerald, vai ter Juliana Linhares e vai ter... Nossa, Juliana maravilhosa, Linhares, maravilhosa, né? Vamos combinar? A gente tem muita gente boa aqui. É. Agora, deixa eu te perguntar, se existem pessoas que você admire
principalmente mulheres, quais são os nomes que são referências para você, que um dia você viu e disse, nossa, é esse tipo de mulher ou esse tipo de pessoa que eu quero ser, né, que eu me espelho? Ixi, a gente que é mulher na política, a gente tem... Eu falo a gente porque eu sei, pelas que eu conheço, que isso é comum. De ter uma grande importância nas referências dessas mulheres que vieram antes da gente, né? Porque se você imaginar que hoje, em 2024, eu passo por episódios de machismo, né? De desvalorização da fala, de muitas vezes ser vista como alguém que não tem cara, né, de parlamentar. Imagina... Como assim cara de parlamentar? O que é que chegou a dizer? Na Câmara, e isso não é um relato só meu, de várias outras mulheres. Se for falar com as meninas, com as deputadas negras, isso é bem mais comum ainda, de ir entrar num espaço que acabaram de entrar os homens e... Cadê seu crachá de assessora? Você está acompanhando esse deputado? É isso que é não ter cara. Você já passou por isso? Oxe, muitas vezes mesmo. Então, a gente tem essas referências, né, de mulheres, são muito importantes para a gente, porque se a gente hoje passa por isso, imagine como era na época em que, às vezes, elas eram as únicas mesmo, né? Até hoje eu sou a única em tantas coisas, eu sou a única deputada federal, por exemplo. Então, acho que Benedita da Silva, né, uma grande referência para mim, acho que para todas as mulheres que disputam cargos eletivos. A gente... Nízia Floresta, né? Pensar que uma mulher, na época não podia mulher estudar, e ela criou uma escola para meninas, né? Para mulheres. Pessoas como Fátima, como pessoas que, em uma época em que era muito incomum ter mulheres candidatas, ainda mais mulheres de origem popular, como Fátima, enfrentaram esse conjunto de preconceitos e, né, conseguiram vitórias muito importantes, né? Minha mãe, que é uma grande... Como é que chama a mamãe? Sirlene. É difícil o nome. Sirlene, é difícil mesmo. E ela trabalha com o quê? Ela é psicóloga. Psicóloga? Ela é psicóloga e é uma... Nossa Senhora. Sem minha família, eu não ia ter... eu não ia fazer metade das coisas que eu faço. Eles te apoiam? Eles, tipo, te ouvem, dão conselho? Natália, quando te vem na televisão assim, Natália, você devia fazer isso. Tem essas coisas? Muito. Quando eu falei que ia ser candidata a primeira vez, em 2016, por óbvio que eles não gostaram, né? Imagina, você vê a loucura que é a política, ainda mais o que as mulheres sofrem. E até a criminalização da política, né? Que as pessoas ficam, você vai entrar nesse ninguém presta. Exatamente. Então, a primeira reação foi de... Não se meta nisso, né? E eu entendo muito, né? Isso é muito ruim, inclusive, quando eu recebo ameaça, xingamento, esse tipo de coisa, saber que eles estão vendo, né? É uma das piores coisas, inclusive, para mim, da violência política que eu sofro. Mas, passado a negação, né? Não vá, eles apoiam todos, né? Meus irmãos, minha irmã, meu pai, minha mãe, participam muito da campanha. Meu pai e minha mãe, na campanha, a esquina que tiver com bandeira minha, com gente panfletando, uma delas eles vão estar. Né? Meus irmãos também, né? Sempre dão muita força. E minha mãe e meu pai me ajudam muito na vida mesmo, né? Nas tarefas cotidianas, que às vezes eu não consigo dar conta, porque... Estou trabalhando sempre, né? 16 horas por dia. Eles dão apoio ali, né? O apoio psicológico, tipo emocional, assim, tudo. Preciso levar a gata no veterinário e não vou ter tempo, sabe? Mas é muito importante também, né? Esses espaços são muito duros, principalmente para quem não nasceu nesse meio, né? É uma rotina louca, você acaba sem tempo de... Não só de descanso, mas de cultivar as relações de amizade e... Você tem que não se perder disso, né? E aí o ponto da família é uma coisa muito importante, né? Para quando você está prestes a ter uma estafa, aí preciso ver meus sobrinhos, né? Preciso ver... tenho 4 sobrinhos, coisas maravilhosas. E é uma das coisas que mais faz falta, assim, né? Ver eles conviver mais, né? Ver mais, ser mais tia presente, mas... A gente vai dando jeito, né? A minha tia, sendo uma tia querida, morrer de orgulho. A minha tia é deputada. Tu acredita que uma delas, no trabalho da escola, disse que queria ser, quando crescesse, eleita. Presidente. Então eu tô fazendo direito, né?
Se eu tô dando orgulho para as crianças da minha vida, acho que eu tô no caminho certo. Tá certíssimo. Natália, vamos fazer agora, já estamos encaminhando para finalmente dessa nossa conversa. E a gente faz aqui o antenado com filtro, antenado sem filtro. Eu vou contar uma historinha aqui a partir de tudo que a gente conversou, e aí você vai reagir para isso, para aquela câmera lá. Como que você responderia a isso com filtro? Aquela forma de falar para rede social, comida, né? Tá, aquela coisa. E depois sem filtro. Aí você pode, sem paciência naquele dia para responder a isso. Vamos lá. Ó, chegou alguém para você e disse: eu não vou votar na Natália, não. Ela é radical. A Natália invade propriedade privada, né? Então eu não vou votar nela, não, de jeito nenhum. Não quero Natália por isso. Como é que você responderia com filtro essa pessoa? Filtro. Eu convidaria a pessoa a ver a forma da organização da nossa cidade, né? Como existem ainda muitas famílias que não têm onde morar e que a forma da gente enfrentar esse tema das ocupações não é tratando essas famílias como bandidas, até porque muitos bairros da nossa cidade começaram assim, com ocupações, e sim de trazer o direito à moradia como pauta fundamental, né? A parceria com o governo federal para trazer o programa Minha Casa Minha Vida com mais força aqui para Natal é o que vai permitir que a gente enfrente essa questão que não é boa para ninguém, porque ninguém gosta de morar num barraco. Maravilha, com filtro foi bem, hein? Gostei, gostei. Agora, sem filtro, Natália, tá de saco cheio dessas pessoas que acabam desvirtuando aquilo que você diz e quem você é. Eu tenho tanto o exercício permanente do diálogo que eu... Você não consegue ficar sem filtro? Não, eu consigo, mas assim, eu não... Para uma pessoa que esteja querendo conversar, eu seguro esse meu filtro até a pessoa não querer mais conversar, porque eu... Quero ser essa pessoa evoluída. É porque se eu acredito mesmo que o mundo pode ser melhor, eu tenho que contar com que as pessoas podem mudar de opinião, né? Então, eu tô nessa luta aí. Mas, sem filtro... Eu acho que eu diria, isso mesmo, esses jornais que apoiam abertamente candidato A ou candidato B, ficam mentindo sobre mim, é por isso que eu escuto todo dia quando as pessoas me encontram pessoalmente. Mas, nossa, como você é simpática, como você é legal, não sabia que você era assim. E é só conhecer pessoalmente pra gente ver como muda, né? E uma pessoa dessa devia ir numa ocupação, conhecer como é a vida embaixo do barraco, como é quando chove, você perder tudo que você tem, para entender, né, o que faz uma mãe de família, um pai de família participar de um processo assim. Eu acho assim que além de termos uma candidata mulher, o que eu já acho incrível, né? Jovem, a gente vai ter a candidata que mais sorri, porque ela não para de sorrir. E os outros não sorriem, tá, gente? Então, isso, pra mim, já é vantagem. Tu sabia que isso irrita... Tanto assim? Tu sabia que isso irrita os opositores? Eu imagino. De verdade. Sim. Aí ela faz sorrindo. De verdade. Eu tinha umas 2 histórias, assim, que eu fiquei chocada, assim, como... era algum programa, né, que alguém ficou falando, aquele sorriso, tipo, falando de um jeito de deboche, né, de como quem se incomoda. E tinha um vereador também, que eu não lembro o nome, mas que ele super se incomodava quando ele estava falando e eu abria um sorriso. Mas isso eu acho que é para eles se incomodarem mesmo, porque esse é o sorriso de quem sabe que as coisas vão melhorar. É o sorriso de quem tem esperança, é o sorriso de quem sabe que, por mais difícil que as coisas estejam, elas não precisam ficar assim. Então, realmente, se eles querem continuar sorrindo, viu, gente? Sorrindo. Natália, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por conversar com a gente aqui. Eu que agradeço. Adorei o programa, o formato, como a gente pode se mostrar um pouquinho mais, né? Realmente é um dia a dia, às vezes, muito duro. E eu gosto quando as pessoas, né, sabem um pouquinho mais como é que é esse dia a dia. Obrigada pelo convite, parabéns pelo programa, obrigada para a equipe aqui envolvida na produção e vamos embora, eu fico o convite dia 2 nessa convenção, quando eu vou parar de ser pré-candidata e virar candidata a prefeita de Natal. É isso aí. Gente, obrigado a vocês e a gente volta no próximo programa. Até lá.